Nós vamos fazer o nosso painel. Nós estamos estudando a 29ª sessão teórica, Espiritismo e Lar, reunião do Evangelho no Lar. O grupo 1 estudou reunião do Evangelho no Lar, pelo livro Luz no Lar, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Bom, boa noite. Foram selecionados 4 capítulos, né, para a gente fazer a leitura e comentar. O primeiro, o título era Culto no Lar, Culto Cristão no Lar, de Emmanuel, né? Essa mensagem ela começa falando assim que o culto no lar ele não é uma inovação, né? Ele veio com Cristo desde a manjedoura para os espaços públicos. Inclusive na segunda mensagem, na terceira mensagem, que é do Neio Lúcio, né? Ele descreve o primeiro culto, né, no lar, feito pelo próprio Cristo. Depois Emmanuel fala que quando o ensinamento do mestre vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios têm a felicidade comum. Então, por exemplo, quem faz o evangelho no lar, aquelas pequenas atitudes que talvez um momento causaria irritação, causaria conflito, né? Você consegue já resolver de uma maneira mais calma, mais tranquila, mais serena. Você se faz, né, merecedor desse amparo, dessa bênção, porque o culto no lar te coloca, né, em sintonia com a espiritualidade. E também retirei o trecho que fala assim que depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova. Né? O que a gente acabou comentando, que às vezes você é bom cristão fora de casa e dentro do lar. Né? O evangelho começa ali. Então, estudando a palavra do céu, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, né? Vivo e atuante, escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus. Esse é mais do que aquele portador da palavra, né? Mas também o portador do exemplo. A segunda mensagem, ela é do Pio Ventania, né, no Templo do Lar, complementa também, mas ele traz um aspecto interessante, que ele fala que o culto do Evangelho é também uma fonte real de medicina preventiva, né, sustentando as bases do equilíbrio psíquico e o equilíbrio físico. Então, ela traz esse equilíbrio não só para o corpo, né, renovando as suas energias, mas também para o psíquico. E uma coisa interessante que foi comentado pelo Davi, pelo Adolfo, né, com base na literatura, de que a pessoa que faz o evangelho ela acaba se tornando um ponto de apoio não só para ela, né, para a família dela, mas também para os desencarnados. Né? Foi citado casos, né, de espíritos que procuravam e se renovavam, buscavam renovar as suas energias nos lares que faziam o evangelho. Então você causa com o evangelho no lar, você traz benefícios não só para você, mas também para os desencarnados, né? O próximo é uma mensagem muito bonita, assim, não dá tempo da gente ler aqui, mas quem ainda não leu, seria legal reler a descrição do primeiro culto cristão no lar, né? Feito pelo próprio Cristo, quando ele chega na casa de Simão Pedro, e eles estão lá conversando sobre outras coisas. Aí ele começa a fazer umas perguntas, né, para o Simão Pedro, falando o que o pescador faz quando se dirige para o mercado. Né? Assim, as perguntas sempre levando o Simão Pedro a pensar que quando a gente está fora, a gente está sempre selecionando o melhor. Né? Então, por que dentro do nosso lar a gente também não seleciona o melhor? Né? As melhores conversas, os melhores pensamentos, as melhores atitudes. Aí ele fala assim, que o berço doméstico é o primeiro templo da alma. A paz no mundo começa no lar. O evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e animais. Então começou ali, como um pequeno culto, né, entre ali os pastores, na casa deles, para ali se expandir para toda a humanidade. E aí ele traz um trecho que eu também coloquei aqui, que eu achei muito interessante, porque ele fala assim, se a gente não consegue amar o próximo, que é aquele que está ali no seu lar, do seu lado, como é que você vai amar a Deus, né, que muitas vezes para a gente parece tão distante?
E a última mensagem é do Emmanuel também, Paz em Casa, né? Ele retrata sobre essa questão da paz, né? Ele traz um trecho de Lucas em que fala o seguinte: em qualquer casa onde entrardes, diz antes, a paz esteja nessa casa. Ele diz que esse ensinamento é uma lição, é quase um apelo vigoroso à tolerância e entendimento dentro do lar. Então, ele fala, por exemplo, se para todas as atitudes, pequenas atitudes que a gente tem dentro de casa, como pode ser um exercício de paz, de tolerância. A refeição, você receber como bênção divina. Até o movimento de portas e janelas ser feito sem estrondos brutais, né? Fugir à gritaria, atender à gentileza, tudo pequenas atitudes que traz paz para dentro do nosso lar. Aí ele termina falando, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós, né? E começa ali dentro de casa. Muito boas reflexões, né, que o Chico traz para a gente a respeito do nosso cotidiano, né, do nosso viver, da nossa convivência no lar, né? O grupo 2, Espiritismo e Matrimônio, estudando a mediunidade, do Martins Peralva. Boa noite a todos. Nós vamos falar nós estudamos, nosso grupo estudou sobre os casamentos. Se dividem em alguns tipos: acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Os acidentais são aqueles casamentos que as almas inferiores se unem por uma atração momentânea. São aquelas almas que se unem no nosso planeta. Os provacionais são aquelas almas que se reencontram para reajuste necessário à evolução deles. Os sacrificiais são almas que se reencontram sendo uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo da alma que tem mais iluminação redimir a que tem menos. E os casamentos afins são aquelas almas de corações amigos que se reencontram para consolidação de afetos. E as almas transcendentes, que são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Como a Tatiana falou, é muito importante o culto do Evangelho no lar, justamente por todos os fatores que envolvem o envolvimento dessas almas com o plano mais alto da espiritualidade. Me perdi aqui agora. A evidência do valor do Evangelho nos lares, como em toda parte, funciona a maneira de estimulante à harmonia e construtor do entendimento para todos os tipos de casamento e pessoas que estão ali. É mais ou menos isso. Nós fizemos um resumo. Então, aqui a leitura vem falar para a gente dos tipos de casamento, porque a gente percebe que nós somos pessoas diferentes, cada um está num grau de evolução. Então, quando a gente se une no lar, quando a gente se casa, quando a gente busca formar uma família, nem sempre a gente consegue se reunir com aqueles espíritos afins. Muitas vezes a gente se reúne com aqueles espíritos opostos a nós, que têm ideias opostas a nós. Muitas vezes uma pessoa sensível, amorosa, fraterna, se une com uma pessoa mais grosseira, né? E a gente fica sem entender por quê. O Martins Peralva vem explicar isso para a gente, que existem esses vários tipos de casamento. Muitas vezes essa pessoa mais sensível, mais espiritualizada, ela veio com essa missão mesmo de recolher
de aceitar aquela pessoa no seio da sua família, ou como esposo ou como filho, para que ela possa conseguir equilibrar aquela pessoa, porque muitas vezes lá no passado foi ela que desestruturou aquela pessoa. E aí ele vai falando a respeito de todos os tipos de casamento. Não é só casamento de prova, só casamento de expiação. Existem esses casamentos acidentais. A gente não tinha nem que casar, nem se conhece muito. Se encontrou, é afim de vibração, casou-se, de repente se der certo, legal, se ninguém se machucar, se ninguém se endividar. Se endividar, mais uma dívida que a gente tem que voltar para consertar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses encontros que a gente faz pela vida, porque nem tudo está escritinho lá no livro da vida. A gente tem livre-arbítrio, né? Então vamos pensar nisso. E depois ele vai falando dos outros tipos de casamento. O mais difícil mesmo é aquele transcendental, que é aqueles espíritos evoluídos que se unem para um trabalho quase que missionário mesmo. A gente conhece assim alguns casais que se reuniram e criaram orfanatos, escolas, hospitais, trabalharam juntos no auxílio de muitas crianças ou adotaram uma grande família, né? Então são essas pessoas que transcendem mesmo, são espíritos superiores que vieram para receber companheiros, muitos companheiros, para reabilitá-los. O grupo 3, o Espiritismo e a Mulher. No Invisível, Leon Denis, capítulo 7. Acho que tá bom. Obrigada. Boa noite. O nosso grupo ficou responsável pelo capítulo 7 do livro No Invisível, do Leon Denis. O Espiritismo e a Mulher foi um assunto bem polêmico, né? Então eu vou me ater ao que o Leon Denis trouxe aqui, que encontram-se em ambos os sexos excelentes médiums. Aí ele ressalta que a mulher, entretanto, elas aparecem outorgadas nas mais belas faculdades. E aí ele ressalta a intuição, a sensibilidade, esse caráter mais amoroso da mulher, né? E essa compreensão do papel que ela desempenha, personificando a própria natureza mesmo, com suas profundas intuições, percepções sutis, adivinhações misteriosas, e que muitas vezes foi mal compreendido, né? Principalmente aqui ele coloca pela Igreja na época da Idade Média, da Inquisição, em que as mulheres sofreram muito perseguições por serem consideradas bruxas, feiticeiras. E aí ele fala assim que o próprio Cristo, ele viu, na verdade, ele foi muito compassivo para com as mulheres, né? Ele mesmo nunca as desprezou, nunca as maltratou e maldisse. E aí ele vai falando um pouquinho assim de épocas posteriores a essas, a contemporaneidade, como que a mulher ela apresenta-se, né, as opressões, as explorações, e tudo isso motivou o movimento feminista para buscar aí direitos iguais. E aí ele critica um pouco esse movimento, que na verdade ele tentou... ele fala que o movimento ele tenta fazer a mulher uma cópia fiel ao homem. E, na verdade, existem algumas diferenças aí. Que ele coloca o homem e a mulher, eles nasceram para funções diferentes, mas complementares. E aí ele fala que o moderno espiritualismo, graças às suas práticas e doutrinas, todas de ideal, de amor, de fraternidade, ele encara a questão do modo diverso e resolve-a sem esforço e sem estardalhaço. Ele restitui à mulher seu verdadeiro lugar na família, de prover a vida, né, de formar o ser humano, enfim. E aí ele fala que o perigo, tanto para a mulher como para o homem, está no orgulho, no ciúme, que isso é motivo de muitas desavenças, rivalidades.
E que aí existe, para a gente tentar combater todo esse sentimento aí, é necessário o esquecimento de si mesmo, né? O júbilo do sacrifício, numa palavra que ele define aqui, o sentimento dos deveres e das responsabilidades inerentes, no caso da mulher, à sua missão de mediatriz. E aí fala também que o moderno espiritualismo ele restabelece o mesmo critério dos celtas, que foram povos antigos, que firma a igualdade do sexo sobre a identidade da natureza psíquica e do caráter imperecível do ser humano. Eu acho que é isso. Eu não sei. Realmente o texto é polêmico, porque a gente tem que pensar o seguinte: Leon Denis escreveu há muito tempo atrás, né? É um texto antigo, mas nem por isso ele deixou de ser atual. No que ele está dizendo, às vezes a forma que ele fala, às vezes soa antiga para os nossos ouvidos, mas o fundo, né, a ideia central é realmente a igualdade dos direitos e dos deveres das criaturas, né, que ele quis trazer isso. Evidentemente que a gente não pode dizer que, ele fala lá que a mulher não pode, tem que trabalhar como professora, como enfermeira, né? Ele fala sobre tudo isso. Mas porque isso era o que tinha na época, a gente não está dizendo isso, mas a gente também não pode chegar ao extremo de imaginar que a mulher pode delegar totalmente, terceirizar a educação dos seus filhos, né? Que às vezes acontece muitas vezes, né? Então a mulher tem sim todo o direito, e o homem também, de trabalhar fora, de buscar estudar, crescer, mas se a gente optou também por ser mãe e pai, a gente tem que a gente tem que educá-los juntos, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então é nessa síntese que a gente tem que chegar quando a gente for ler o livro do Leon Denis, porque vocês podem perceber que ele fala tudo isso, mas ele fala assim que o moderno espiritualismo, ele restitui os papéis masculino e feminino, e ele também diz que nós nas encarnações ora somos homens, ora somos mulheres, temos esses papéis diferentes. E quando a gente está transitando nisso, nós temos que desenvolver potencialidades femininas, que a sensibilidade, o poder da criação, criação física, amoroso, e do homem mais prático, porque isso faz parte da própria biologia, da própria evolução física do ser humano. Com o tempo, tudo isso vai se fundir e a gente vai ser humano. Por enquanto, a gente está aqui tentando. Então, acho que fica polêmico por isso. E, além do que, Leon Denis é um poeta, né? Ele amava as mulheres, então ele falou esses poemas assim, super elogiando as mulheres pitonisas, tudo isso, não mentindo, mas ressaltando, né? Então é por conta disso, mas vamos tirar a essência do Leon Denis, sem esquecer, vamos esquecer a forma um pouco, né? Vamos trazer para a atualidade. E o grupo 4, Noções de Lar, estudou no Nosso Lar, Francisco Cândido Xavier, capítulo 20. Bom, boa noite a todos. Acho que o nosso tema é polêmico, porque a gente estudou falando um pouco a linguagem muito passada, mas nós estamos falando de um assunto muito sério, que quando eu escolho ter a minha família, o que eu procuro ter? Eu quero ter o meu lar. E o que é a diferença de um lar para uma família? Alguém consegue falar claramente? Não seria a mesma coisa? Então, nós batemos muito em cima no que a gente estudou, em o que é viver a dois, no mundo que a gente tem hoje. Que todos nós, a grande maioria de nós aqui, trabalha fora, e quando não trabalha fora, trabalha dentro de casa, mas tem funções para ganhar o dia a dia, o dinheiro do dia a dia. Tem que ser mãe, ser pai, ser religioso, ser uma pessoa de bem, e fazer isso para o meu próximo, que não é tão próximo assim, eu ser gentil, ser amiga, ser companheira. Em 1 hora que eu estou aqui por semana é fácil, sorrir para todos. Mas a dificuldade maior de lar é quando a gente está dentro
lá dentro da nossa casa, com aquela pessoa que a gente vê todo dia e que inicialmente era um príncipe encantado, ou uma princesa. Aquela mulher perfeita, bonita, ou aquele homem maravilhoso, que tinha um futuro próspero, que eu ia me casar, a gente ia ter filho, uma casa linda, ia viajar todo ano. E que no dia a dia as coisas mudam, porque esse ser é um ser humano. E aqui também no texto foi colocado isso, que às vezes a gente se cruza nesse caminho, como a Silvia colocou muito bem, acontece os acasos, as escolhas que a gente faz, e poucos de nós aqui encontramos aquela verdadeira alma gêmea, aquela pessoa que foi feita, estava escrito na estrela. Vem que tem um casal aqui que está na nossa turma que parece que foi. Mas assim, isso é raro. Nós somos espíritos imperfeitos que, com certeza, a grande maioria de nós viemos para resgatar alguma coisa. Então, como aceitar o defeito do outro, a qualidade, controlar a tirania, a animosidade que a gente tem com o erro do outro. Porque ser bom para poucas pessoas, e às vezes é fácil, mas ser bom para quem é todo dia e sempre com a gente, esse é o principal desafio. Então, nosso tema foi falar sobre o lar, e lá a gente pontua isso. Aprender a conviver, aceitar que eu estou construindo um lar, eu tenho que ser exemplo para os filhos que vão vir, que nós vamos construir, que eu vou ter que aprender a falar não e aprender também a aceitar que eu erro. É aquela coisa que a gente põe no dia, será que vai dar para aguentar isso? Ninguém vai ser perfeito, todo mundo casa com príncipe, que tomara que vire príncipe sempre, mas às vezes vira sapo, isso é normal, e aí você tem que falar, ter o exemplo da oração, da fé, de estar junto, de buscar mudanças, de aprender a perdoar, cultivar a fé, ações de amor. Um dos nossos companheiros até falou, nós fazemos um exercício em casa, nós tentamos, de uns 5 anos para cá, fazer um exercício diariamente. A gente para na hora do jantar e fazemos a refeição juntos, enquanto um lava a louça, um pica, um guarda, né? um vai lavando, e é um momento que a gente tem em família. Então, cultivar pequenos hábitos para aprender a ter diálogo, porque é mais fácil eu gritar, né? O retorno, do jeito que bateu, voltou. Então, falou muito disso. A mulher tem ao lado da sensibilidade, ela tem que ser mais doce. Mas hoje, no mundo que a gente vive, são os dois, nós sabemos disso. Então, enquanto um está alterado, o outro saber que vai ter que respirar fundo e engolir, porque o outro dia o outro pode estar assim. E procurar ações, pequenas ações de amor, de achar o ponto de equilíbrio da sua família. Porque, às vezes, no meio de uma coisa que a gente acha que vai ser perfeita, vai cair no meio disso tudo a sogra que fica doente, o irmão que é alcoólatra, um cunhado que não sei o quê. Acontece muita coisa. E a força da relação vai estar sempre voltada ao amor. Aí, aqui no final, coloca também que a essência começa na intimidade do templo doméstico e a exemplificação dos princípios que a esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Aqui a gente discorda um pouco que seja só mulher, porque acho que o papel é dos dois. Hoje a gente vê tantos homens aqui, a grande maioria dos meninos que vem falar aqui na frente. Eu acho que está todo mundo buscando, e nós estudamos, e a gente tem que procurar ser um ser humano melhor. E a chance que eu tenho de ter, digamos aqui, ela como meu esposo, para eu aprender, ela tem que ser única. Talvez seja a única chance que a gente tem. Eu vim aqui para resgatar isso. Por que eu vou perder essa oportunidade? Então, mudar pequenos pensamentos, entrar em oração quando vem a raiva, a animosidade, e trazer para dentro do nosso coração a certeza que nada aconteceu por acaso. Um lar, a gente se transforma com escolhas certas, e as escolhas são nossas. A gente tem que escolher ter paz. É isso. A companheira falou tudo, né? Ela falou uma coisa que eu achei engraçada. A gente sempre fala, quando a gente casa com o pacote, né, gente? É pai, é sogro, sogra, cunhado, todo mundo. E é realmente difícil, às vezes, a gente levar essa harmonização. E principalmente quando a gente está num casamento de provação. Porque quando a gente fala a mesma língua, a gente tem a mesma crença, a gente consegue o diálogo. Mas muitas vezes a gente não consegue. A gente não consegue alcançar o outro,
né? E é aí que a gente tem que fazer o exercício da paciência, do amor, da fraternidade, para aceitar aquela criatura que ela está vivendo um momento diferente do meu, né? E que se eu, espírita que sou, sei um pouco mais da lei da evolução, da ação e reação, eu tenho que, muitas vezes, aprender a me calar, aceitar, perdoar, sabendo que se eu desertar desse dever que eu assumi, numa outra encarnação, eu vou ter que retomar. E sem esquecer também que muitas vezes é impossível continuar com esse compromisso. O Chico fala isso. Quando é que é impossível continuar com um compromisso de casamento? Né? Quando o ódio se instala maior do que o desejo de consertar. Ou seja, quando a gente odeia tanto o outro que deseja matá-lo. E muitas vezes não mata com uma arma, mas mata com pensamento. Ou se suicidar, né? Se matar internamente, ou com o pensamento, ou mesmo com as ações se envenenando. Então ele fala que às vezes é necessário adiar o compromisso, porque você não está dando conta. Mas e sempre isso em último caso. A pessoa que vai falar. Não sou eu, não é a doutrina espírita, a pessoa que vai saber. Quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, viu lá a respeito do divórcio. Ninguém é obrigado a ficar casar com o outro simplesmente porque casou, mas porque tem um compromisso e está dando conta dele. Se não está dando conta, a gente pode adiar, né? Todo mundo recebeu esse papelzinho aqui, gente, que é um roteirinho, porque na apostila a gente aborda tudo isso, mas no resumo que foi feito na apostila, ele fala a respeito do Evangelho no Lar e ele pede para a gente fazer um roteiro. Então, eu coloquei aqui uma mensagem da Joana de Ângeles por Divaldo, dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernotar em sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama o vinho da paz para todos. Jesus no lar é a vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa reunida, as blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Do livro Mestre de Amor, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. Aí no outro lado tem um roteirinho. Quem não faz o Evangelho no lar ainda, deveria fazer. Porque hoje nós estudamos o quanto é interessante, quanto é importante para a gente fazer, para a gente buscar a paz íntima, para a gente buscar a paz no nosso lar, para a gente buscar explicações a respeito do que se passa na nossa vida. Então, o roteiro. A gente escolhe um dia da semana, a gente fixa um horário para o culto do Evangelho, a gente convida todos os membros da família e as visitas a participarem. Se a família ou a visita se recusar, a gente faz sozinho, não tem problema. Eu faço o Evangelho no lar, agora meu marido não é espírita, eu não tenho mais as minhas filhas que elas se casaram.
cada um foi para sua casa. Então eu faço sozinha, não tem problema, porque meu marido não quer, não aceita, eu o respeito, eu faço sozinha, tranquilamente. Ponho lá na minha mesa da cozinha, o meu copinho, porque eu não preciso de uma jarra, sou só eu, né? O meu copinho com água, abro o evangelho, leio em voz alta, leio uma frase, ofereço, peço para as pessoas necessitadas que eu conheço, peço pela paz do mundo, faço uma oração de encerramento, tomo água e pronto. 15 minutos está feito. Então a gente pode fazer com muita gente, com a família inteira, com criança, com a vovó, com o vovô. Se a vovó está surda, não tem importância, deixa a avó lá sentadinha, né? Ela está recebendo os fluidos positivos. A gente está brincando, mas é assim, se de repente a avó está com Alzheimer, não entende, mas consegue ficar sentadinha ali, vamos deixar ela sentadinha recebendo o benefício daquela irradiação dos espíritos superiores. Se ela não está em condição, que fique no quarto. Vamos vibrar para ela lá no quarto. O importante é que a oração chegue na nossa casa. A gente abre a reunião com uma prece sentida. A gente faz a leitura em voz alta. Por que em voz alta? Porque muitas vezes ali estão espíritos que não conseguem ouvir os outros espíritos superiores. Então eles vão até a nossa casa e ouvem a nossa voz. Eles são materializados. Então eles vão ouvir a nossa voz, né? E a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo ou outro conteúdo de inspiração evangélica. Esses livros que a gente lê na reunião, Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso. Bom, eu quero fazer a reunião, meu marido aceita, mas ele tem outra religião, né? Como é que a gente faz? Vamos ler o Evangelho. E vamos ler, não precisa falar Espiritismo. A gente lê uma página do Evangelho e a gente passa as lições que a gente tem do Espiritismo, sem falar em reencarnação, sem falar de ação e reação, mas falando da fraternidade, do amor de Jesus, que isso é universal. Então a gente pode fazer isso. A mãe quer rezar uma Ave Maria, o que tem? Vamos rezar. Na hora que ela fala a Mãe de Deus, a gente sabe que Jesus, Maria, a Santíssima, não era a Mãe de Deus, era a Mãe de Jesus. A gente sabe isso, mas o outro às vezes não entende. Então a gente entende, vamos abrir mão, não tem problema. O importante é vir do coração, né? Depois, após da leitura, a gente troca ideia, a gente inclui as crianças na conversa, a gente troca o que a criança entendeu daquela leitura, o que ela achou. Outra coisa, quando a gente for fazer essa discussão, a gente tem que trazer, gente, a paz e a harmonia. Então, porque se lá no texto fala assim, tem que ter caridade da língua, aí o marido vai falar para a mulher, tá vendo? O texto hoje foi para você, que você é muito linguaruda, muito fofoqueira, brigou. Brigou, não brigou? Não foi para isso, né? Então é para levar a paz e a harmonia. O texto é para todos nós, né? Em seguida, a gente faz uma rogativa a Jesus em favor da família, em favor do lar, da harmonia, das pessoas que estão presentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, às vezes algum eventual desafeto que a gente possa ter, a gente encerra agradecendo a Deus por tudo, e a gente depois toma a água que ficou na jarra ali, se for uma família toda, serve um pouquinho de água para todo mundo e toma. Esse é o Evangelho no lar. Importante que seja toda vez que a gente for fazer, se eu escolher o domingo, 7 horas da noite, que seja todo domingo, 7 horas da noite. Por quê? Porque os espíritos superiores vão estar lá. E eles têm muita coisa para fazer. Então, 7 horas eles estarão lá. Se eu faço hoje às 7, domingo que vem eu vou fazer às 8, eles foram, esperou um pouquinho, você não tá, eles foram embora. Você fez o Evangelho no lar sozinho. Ou se você fez antes, eles não estavam também, porque não deu tempo deles chegarem. Então, é importante a gente ter essa regularidade. Outra coisa, eu faço normalmente o meu Evangelho nas segundas-feiras pela manhã. Segunda-feira que vem eu vou viajar. Então, na segunda-feira anterior, eu já converso mentalmente com o meu mentor, com o meu anjo da guarda. Semana que vem eu vou estar viajando, eu não vou ter condição de fazer o Evangelho no lar. Então, não vai ter Evangelho no lar. Por que isso? Porque você combinou com ele. Os espíritos sabem tudo. O superiorzão sabe, mas espírito igual a gente ali não sabe.
E muitas vezes aqueles nossos convidados espirituais vão até a nossa casa e a gente não vai ter o evangelho no lar lá. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Botou uma toalha na mesa, precisa ser branquinha? Não, pode ser florida, estampada, vermelha, azul, não tem problema. A jarra d'água, precisa ser tampada? Não, aberta, pode ser o copo, pode ser o que você quiser pôr na água, a leiteirinha de alumínio, não tem problema, não faz a diferença. Então, não existe ritual, gente. É só você botar água para poder fluidificar, se reunir em prece com a família, fazer uma leitura, discutir o assunto, 15 minutos, 20 no máximo. Tem criança em casa, a criança faz bagunça, põe um desenho na mesa para a criança, não obriga a criança a ficar sentada, porque dá briga. Então você põe um desenho para a criança ir colorindo enquanto você vai lendo, a criança está ali aprendendo, ouvindo. Daqui, quando ela crescer, ela vai saber fazer. Então esse é o evangelho no lar que a gente faz, o estudo do evangelho. Pois não. Isso, exatamente. O evangelho no lar, gente, quando a gente vai fazer o estudo do evangelho no lar, a gente não vai entrar em comunicação com os espíritos, porque a reunião não é esse o objetivo da reunião. A gente vai fazer um estudo normalmente. Mas, nós que somos médiums, eventualmente, alguma vez pode ocorrer de, às vezes, algum espírito familiar vem trazer uma palavra de conforto, ou eventualmente a gente pode até aceitar, desde que o médium seja equilibrado e ele perceba que é realmente uma ajuda. Então, quer dizer, não é proibido, mas também não é corriqueiro. A gente deve evitar, né? Porque a gente não está preparado para receber espírito na casa da gente. Mas, eventualmente, pode ocorrer, principalmente se a gente já trabalha na mediunidade, tem equilíbrio, tem uma vida tranquila, às vezes pode acontecer sim, certo? E com isso a gente encerra, e eu convido a vocês levarem para casa o papelzinho e fazerem o evangelho lá, o estudo do evangelho em família. Quem não faz ainda, que vocês vão perceber que daqui a algum tempo, né, vocês fazendo sempre, o clima do lar de vocês, a harmonia vai estar muito diferente. Tenho certeza, porque todo mundo que faz chega a essa conclusão.